Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Aqui é a professora Lidiane, de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estar vendo um conteúdo de geometria, são os quadriláteros e os triângulos. É uma habilidade que nós ainda não trabalhamos nas aulas presenciais, mas ela faz parte do currículo do oitavo ano, das habilidades do primeiro bimestre. É uma habilidade que vocês vão encontrar exercícios dela na AP, que vocês vão realizar agora no final do mês. E esses conteúdos ainda não foram trabalhados nas aulas do aplicativo e da TV Educação. Por esse motivo, eu preparei essa aula aqui para vocês, tá? Para a gente estar vendo esse conteúdo e para que a gente possa avançar na nossa aprendizagem do primeiro bimestre, tá bom? Uma orientação que eu deixo aqui para vocês, uma orientação que eu deixo aqui para vocês é que vocês peguem lápis, borracha, caneta, caderno, para que vocês façam a anotação da aula, tá? Vão assistindo a aula e vão fazendo as anotações, para depois a gente estar tirando as dúvidas e estar conversando sobre essa aula, tá joia? Bom, então, essa aula, esse conteúdo, né, ele está na situação de aprendizagem 6 do caderno do aluno. Ele é a habilidade 14, que é demonstrar as propriedades de quadriláteros por meio da identificação de congruência de triângulos. Então, nós vamos identificar os quadriláteros, então, identificar quadrado, retângulo, losango, através da congruência dos triângulos. Então, através da identificação se um triângulo ele é congruente ou não, se ele é igual ou não. E aí existe uma classificação para essa congruência, que é o que a gente vai estar vendo agora. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês, voltei um pouquinho, né, no conteúdo de triângulo. É um conteúdo que vocês já viram, né, classificação dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos, mas eu vou fazer uma retomada aqui, tá joia? Então, triângulo é uma figura geométrica que tem 3 lados. E ele pode ser classificado pelo lado dele, então ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. E ele pode ser classificado quanto ao ângulo, retângulo, acutângulo e obtusângulo. Esse slide que vocês estão vendo é um recorte do caderno do aluno. Então, se vocês procurarem o caderno do aluno, vocês vão ver que existe essa mesma tabelinha lá de classificação dos lados do triângulo. Então, quando um triângulo ele é escaleno, pessoal, quando tem os 3 lados com medidas diferentes. E aí, para eu observar essa classificação, eu olho nas marcações que são feitas do lado do triângulo. Então, você pode ver que o lado AC ele tem um risco, o lado AB tem 2 riscos e o lado BC tem 3 riscos. Isso quer dizer que os 3 lados são diferentes. O isósceles ele tem 2 lados iguais e um lado diferente. Vocês podem observar aí na marcação, tem 2 risquinhos, né, no lado AB e no lado AC. Então, eles são iguais. E o triângulo equilátero é o triângulo que tem os 3 lados com as medidas iguais. Você pode observar que aí na marcação, a gente tem os 3 lados com 2 marcações, para identificar que esses 3 lados eles são iguais. Então, classificação do triângulo quanto aos lados, escaleno, todos os lados diferentes, isósceles, 2 lados iguais, equilátero, todos os lados iguais. A classificação do triângulo quanto aos ângulos também está na apostila do aluno, tá? Vocês podem ir lá e procurar que vocês vão encontrar. Acutângulo. Acutângulo é um triângulo onde
o ângulo dele possui onde o triângulo possui os 3 ângulos internos menores que 90 graus. Então, observa que o ângulo A é menor que 90, o ângulo B é menor que 90 e o ângulo C é menor que 90. Então, quando os 3 ângulos são menores que 90, é um triângulo acutângulo. Por quê, pessoal? Anotem aí. Porque um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. Então, quando a gente estiver falando de ângulo A, o agudo é ângulo menor que 90 graus. Um triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E triângulo obtusângulo é o triângulo que tem um ângulo obtuso, um ângulo que ele mede mais que 90 graus, mas menor que 180, tá? Então, cuidado na identificação desses ângulos. Então, vamos voltar aqui, vamos repetir. Ângulo agudo é o ângulo que tem menos que 90 graus, os ângulos menores que 90 graus. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus. E ângulo obtuso é um ângulo que ele é maior que 90 graus e menor que 180. Tá joia? Bom, depois que a gente fez essa revisão sobre triângulos, sobre os ângulos deles e os lados do triângulo, a gente vai para congruência de triângulo. Então, são 4 casos que pode existir a congruência de triângulos. Esse slide também é um recorte do caderno do aluno. Vocês podem ir lá procurar, que vocês vão conseguir achar toda essa explicação que eu estou passando para vocês, vai estar lá no caderno do aluno, tá joia? Então, o primeiro caso, o triângulo ele é congruente quando ele tiver os 3 lados iguais, os 3 lados correspondentes. Então, lado, lado, lado. Então, a gente chama de caso LLL. Vocês podem observar as marcações do triângulo, que elas são iguais para os 2 triângulos. Então, eu tenho o lado AB. Então, no triângulo, o lado DE tem a mesma medida, o lado AC tem a mesma medida que o lado DF, e o lado BC tem a mesma medida que o lado EF. Mas, professora, como você está falando que tem a mesma medida, se eu não estou vendo número nenhum aí? Vamos observar, pessoal, as marcações. Se não tem número, para a gente poder observar essa igualdade, né, essa equivalência, vamos observar as marcações, tá joia? No segundo caso, é o lado, ângulo lado, LAL. Então, eu tenho esse caso quando o triângulo ele tem um lado, um ângulo e um lado que sejam congruentes, que se correspondam, que tenham relação. Então, a gente pode observar que o lado AB ele é igual, ele é congruente ao lado DE, o ângulo B e o ângulo E também são congruentes, também tem a mesma medida, e o lado BC é congruente ao lado EF, eles têm a mesma medida. Aqui, pessoal, é importante vocês observarem que esse ângulo ele tem que estar entre os 2 lados. Então, o caso é lado, ângulo, lado. Então, esse ângulo ele tem que estar adjacente, né? Ele tem que estar entre esses 2 lados aí do triângulo, tá bom? O terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. É quando eu tenho um ângulo, um lado do triângulo e um outro ângulo que eles sejam correspondentes. Esses ângulos, eles precisam ser adjacentes. Então, eles têm que estar na mesma reta desse lado, eles têm que pertencer ao mesmo lado. Então, vocês podem observar que eu tenho o ângulo B e o ângulo E, que são congruentes, o ângulo C e o ângulo F, que são congruentes. E eles pertencem ao mesmo lado do triângulo,
que no primeiro triângulo é o lado BC e no segundo triângulo é o triângulo EF. Então, são lados correspondentes. Eles estão na mesma posição do triângulo, tá? No quarto caso, nós temos o lado, ângulo e ângulo oposto. Aqui, pessoal, façam uma anotação aí, se atentem para esse significado, porque agora o caso aparece L, A e AO. Esse AO é de ângulo oposto, tá? Ângulo oposto é o ângulo contrário. Então, a gente vai observar assim, qual é o lado do triângulo que é congruente, né? Que se equiparam, né? Existe a equivalência. Então, é o lado BC e o lado EF. Então, o ângulo oposto é o ângulo que está contrário a esse lado. No caso aqui, o ângulo A e o ângulo D. E o ângulo que fica entre esse lado e esse ângulo oposto, no primeiro triângulo é o ângulo B, no segundo triângulo é o ângulo E. Minha recomendação para vocês aqui, pessoal, é que peguem a apostila do aluno, observe todo esse conteúdo que está lá e vão fazendo anotações. Façam anotações para a gente estar conversando depois sobre isso, tá? Eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos da identificação para que vocês vão se familiarizando para conseguir resolver os exercícios depois, tá joia? Então, aqui, ó, exemplos. No primeiro exemplo, eu coloquei um triângulo que ele é congruente pelo caso lado, lado, lado. Então, eu tenho aqui, ó, o triângulo ABC e DEF. Além de ter os mesmos ângulos, os lados deles são correspondentes, né? O segundo triângulo, ele é uma redução do primeiro. Ele é a metade do primeiro, ó. De 4 reduziu para 2, de 6 reduziu para 3 e de 8 reduziu para 4. Então, ele reduziu na mesma proporção. Então, ele tem uma congruência. E na letra B, no exemplo B, é o lado, é o exemplo, né? Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho um triângulo 4 e 5. O ângulo dele é 36,87. No triângulo maior, o ângulo se mantém e ele aumenta de tamanho. De 4, ele aumenta para 16 centímetros, né? De 5, ele aumenta para 20, mas você pode observar que ele aumenta na mesma proporção. Ele aumentou 4 vezes, porque olha só, 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 4 dá 20. E se eu fizer 3 vezes 4, dá 12, que é a outra medida do triângulo. Então, ele se mantém na proporção. Então, eles são triângulos congruentes. Agora, pessoal, nós vamos começar os quadriláteros, tá? Então, quadrilátero é uma figura geométrica que tem 4 lados. E ele pode ser classificado de várias maneiras. Então, existem muitos quadriláteros. Então, para que vocês conseguissem identificar essa classificação, eu coloquei aqui um fluxograma com as setinhas indicando quem é trapézio, quem é paralelogramo e separando aqui para vocês que eu acho que dá uma facilitada, tá? Então, nós temos os trapézios que têm pelo menos 2 lados paralelos e nós temos os não trapézios, que são aqueles quadriláteros que não têm lados paralelos. Então, eu coloquei um exemplo aqui. E nos trapézios, antes de fazer a definição, eu quero só relembrar vocês. De repente, vocês vão perguntar assim para mim, mas professora, o que é um lado paralelo? Lados paralelos são lados que não se cruzam, são retas que não se cruzam, que não vão se encontrar. Porque o que vocês têm que pensar, pessoal? Numa reta, a reta ela não é finita, ela é infinita. Então, vamos pegar aí o quadrado. Se eu pego o quadrado, eu posso prolongar a reta do quadrado, que ela vai ser o quê? Uma reta paralela e infinita. Essa reta ela nunca vai se encontrar, ela nunca vai se cruzar, tá? Os trapézios a gente divide em duas partes.
A gente tem os trapézios propriamente ditos, que é o trapézio isósceles, retângulo e escaleno. E a gente tem os paralelogramos, que é o paralelogramo, o retângulo, o quadrado e o losango. Para ajudar na identificação desses quadriláteros, eu coloquei aqui uma tabela com a definição deles de acordo com os ângulos, com o lado, para vocês conseguirem identificar um pouco melhor. Então, o retângulo tem ângulos iguais e ângulos de 90 graus. O quadrado também tem ângulos iguais, também tem ângulos de 90 graus. Só que o que difere, qual é a diferença entre o quadrado e o retângulo? É que o quadrado, ele tem 4 lados iguais, e o retângulo não, né? O retângulo ele tem 2 pares de lados iguais, então é aí que está a diferença. O losango, ele tem todos os lados iguais, mas ele não tem o ângulo de 90 graus. Então, essa é a diferença do losango para o quadrado. Paralelogramo, ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, se você olhar os pares de lado do paralelogramo na horizontal e na vertical, você vai ver que eles são paralelos. Eles nunca vão se encontrar. Só que ele não tem medida de 90 graus, né? Então, por isso que ele não é como um retângulo, porque ele não tem ângulo de 90. O papagaio é um quadrilátero que não é muito comum, mas eu coloquei ele aqui também para vocês. São 2 pares de lados consecutivos e que são iguais. Lados consecutivos são lados que estão juntos, pessoal, seguidos pelo mesmo vértice, né? Unidos pelo mesmo vértice, tá? E os trapézios, coloquei a definição aqui. Então, o trapézio isósceles, ele tem um par de lado que não é paralelos iguais, então que não vai ter a mesma medida. O escaleno, ele tem um par de lado não paralelo, que é diferente, né? E o retângulo, ele tem um lado que é perpendicular, que seria um ângulo reto, né? Retângulo é de ângulo reto, então ele tem um ângulo de 90 graus. Vocês vão encontrar no caderno do aluno várias atividades que vocês vão fazer, inclusive uma delas é essa aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó. É um recorte do caderno do aluno, tá? É um exemplo de atividade. Vocês vão encontrar essa atividade no caderno do aluno para vocês estarem respondendo, e ele pede justamente para você fazer essa classificação. Então, eu tenho aí a representação geométrica dos quadriláteros. Ele pede para você colocar o nome do quadrilátero e colocar a característica dele. Então, esse primeiro aí, vamos fazer junto? O primeiro? Então, esse primeiro quadrilátero, ele é um trapézio. E ele é um trapézio o quê? Qual é um nome desse quadrilátero? Ele é um trapézio, mas ele é um trapézio o quê? Um trapézio retângulo. E aí, qual que é a característica dele? Ele tem ângulo de 90 graus, ele tem um ângulo reto. Então, é assim que vocês vão continuar fazendo a atividade. Tem mais, não são só essas figuras para vocês classificarem, tem outras também, tá? Além dessa atividade, eu quero que vocês resolvam os exercícios do caderno do aluno da situação de aprendizagem 6. Eles vão da página 19 até a página 26. Tem muita explicação, tem muito conteúdo no caderno do aluno, tá? Então, vocês vão achar aqui a congruência de triângulo, a definição de quadrilátero, tá? Então, anotem, né? Façam as anotações e resolvam os exercícios que tiver aqui na situação de aprendizagem 6, tá? Essas atividades vão me entregar até dia 18 de maio, às 4 horas da tarde. Vocês podem tirar a foto do caderno e enviar no meu WhatsApp ou no meu e-mail, tá joia? Junto com a resolução dos exercícios, eu quero que vocês me enviem as anotações da aula. Então, as anotações que vocês fizeram, para a gente estar tirando as dúvidas. E onde que a gente vai tirar essas dúvidas, pessoal? Então, eu vou esperar vocês assistirem a aula e aí a gente vai estar marcando lá no nosso grupo de prática um horário para que a gente entre lá e vocês vão colocando
foto da dúvida que está surgindo, áudio da dúvida que vocês têm, e eu vou tirando as dúvidas de vocês lá no grupo, tá joia? No grupo da sala de prática de matemática, tá bom? Eu espero que a explicação tenha ajudado, que vocês consigam resolver os exercícios. Qualquer coisa, estou à disposição para estar ajudando vocês, tá bom, pessoal? Só me procurar. Bons estudos, tá? Tudo de bom. Logo a gente vai estar junto novamente, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau!